Boa tarde, pessoal. Vamos começar, sem perder tempo, senão depois acaba faltando tempo para as perguntas. O pessoal mandou lembrar sobre o aplicativo do Macadu, para fazer pergunta, interagir. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é sobre forense em sistemas GNU Linux. Eu vou falar disso um pouco para frente, mas essa palestra é mais voltada para iniciante, então... Se tem algum cara mais ninja aqui em forense, ou que já sabe tudo de Linux, às vezes os comandos que vocês vão ver, para vocês é trivial, às vezes vocês vão só perder tempo, não sei. Ou se quiserem ficar para aprender alguma coisa nova, não sei. Talvez aprenda, né? Falando um pouquinho de mim, então. Eu sou formado em sistemas de informação, analista de sistemas. Sou especialista em redes de computadores e segurança de sistemas e tenho mestrado em segurança da informação. Eu vi muita gente nas outras palestras defendendo suas distribuições, partes gráficas, ambientes gráficos. Eu vi muita gente defendendo o KDE, o KDE, e eu gosto do GNOME. O nome, GNOME, renome, donde seja. Então, viva o GNOME. Bom, é para iniciantes, mas aqui está o nosso roteiro. A gente vai falar em forense em sistemas GNU Linux. Depois a gente vai falar um pouco com o systemd. A parte um pouco mais burocrática de como o que colocar num relatório forense. E recomendações, considerações gerais. Bom, quando a gente se depara com um ataque ou uma invasão, que são através da LAN ou da WAN, geralmente, na LAN vai ser mais fácil de acontecer um ataque, né? Na WAN você vai ter mais barreiras, né? Vai ser mais difícil. Eu sempre dou uma atenção especial aos ataques corporativos, porque geralmente 90% dos ataques são corporativos, por alguém que trabalha, que tem acesso à rede interno. Quem que é de pessoal de segurança aí? Beleza, então já sabe que quando tem problemas lá, você sabe que tem os funcionários que geram os problemas. Então, aqui, os primeiros passos, quando você se depara com um ataque, né, você precisa desconectar imediatamente o cabo de rede ou a conexão sem fio, né, sua conexão wireless lá 82.11. Mas você não pode desligar o computador, ou o servidor, whatever, o que for. Só que aí tem um detalhe, né? Pode ser que o atacante já desligou o computador. E aí já começa a complicar. Mas, se ele não desligou, não desligue o computador. Não faça login. Use uma sessão aberta, se houver alguma, né? Aqui já começa a ver que, quando a gente trata de forense, a gente já tem que começar a abstrair um pouquinho mais, tem que raciocinar de maneira rápida, para conseguir já identificar esses primeiros passos, para não fazer o processo de maneira errada. E, outra coisa importante, quando eu vou iniciar uma forense, eu tenho que iniciar sempre pelos dados voláteis. E gerar documentação. Eu sei que o pessoal de tecnologia não é muito fã de escrever documentação e tal, mas se você vai lidar com forense, você vai precisar fazer isso, porque isso aqui pode ser importante depois lá no seu relatório e também até por termos jurídicos, né? Bom, então vamos começar a ver os passos mais específicos. Então, ao ter a estação atacada, o servidor,
Se estiver ligado, óbvio, inserir uma memória USB, que aqui pode ser um disco duro ou já um disco de estado sólido. Então, por isso que eu já coloco um dispositivo, porque pode ser vários tipos de dispositivos, né? Detalhe, ele tem que ser com capacidade maior que a memória RAM, para você poder copiar os dados. Iniciar a sessão como root, montar o MNT. Esses comandos que tem aí, gente, é demonstração, tá? Não vão sair copiando, colando. Vocês têm que buscar sozinhos para fazer, né? Depois não vão botar culpa se der um erro lá, botar culpa nos meus comandos aí, né? Outra coisa importante, quem é que assistiu a palestra ontem do Júlio César, de Subshell? Ele mostrou bastante o comando time, né? Então, é um comando muito legal também, aqui para forense. Porque você vai saber quanto tempo que demorou para executar cada comando. Isso é muito importante, tá? Para você marcar lá no seu relatório. Outra coisa importante, quando você vai fazer uma forense, é ter um bloco de papel e caneta. Para você ir anotando qualquer tipo de detalhe que você achar importante, ou não. Seguindo. Coloquei aqui de novo a informação dos dados voláteis. Tá, isso aqui é importante. Outros autores também sempre colocam essa informação importante. Você primeiro precisa lidar com as informações voláteis. Depois, já começa com um dump de memória RAM, usando o DD. Ou você pode usar já o Lime. Eu gosto do Debian, tá? No Debian já tem um pacote já para esse cara aqui no Debian. Então já fica fácil. Mas também, se você vai executar ele pelo código-fonte, não tem problema, não. Compilar não tem problema, não. Muitos vão dizer que o DD ainda serve, que funciona bem, mas isso aqui é mais uma opção. Quando a gente tem mais opções de ferramentas, é melhor ainda. Por isso que a gente ama o software livre, né? Depois, já começa comandos aí que todo mundo conhece, né? Talvez tenha sempre alguém que é novo, né? A gente sempre tem que iniciar, por alguma maneira, no Linux, né? Espero que alguns estudantes que estão iniciando aí do colégio, ou estão no primeiro semestre da faculdade, estão usando Windows ainda, né? Comecem a usar Linux. Vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar 100%. Não só em tecnologia, mas você vai começar a aprender coisas que com os outros sistemas você não via acontecer. A sua mente começa a ficar mais analítica. Isso é muito bom. Seguindo. Então, a situação da memória com o comando free. Eu sempre gosto de usar o atributo H, que é do human, né? Torna as coisas mais humanas, a saída um pouco mais bonitinha, a formatação. Depois, usuários logados, com o W. E existem diferenças entre os dois comandos, vocês podem executar, quem está já com o laptop ligado, vocês vão ver que os dois são muito úteis para usuários logados. E tudo eu vou salvando lá no meu dispositivo montado, que a gente montou antes. Depois, o histórico de comandos. O histórico de comandos é muito importante. Para a gente saber, ou pelo menos ter a noção do que foi executado na máquina atacada. Depois, o uptime. O tempo de vida da máquina. Os processos ativos, tá? PS-aux. Processos ocultos, aqui o aptitude, tá? Eu sei que muita gente gosta do apt-get e tal, mas eu sou muito fã do aptitude. Aí é uma questão de gosto também, né? Você tem que aprender a instalar o pacote. Enfim, a aptitude serve para instalar pacotes, para quem não conhece também. No Debian ele já vem por default também. A mesma coisa que você dá um apt-get, enfim, whatever. A mesma coisa. Só que esse pacote aqui, um RAID, já é um pacote já menos conhecido. Então, já não vem no sistema, você vai ter que instalar. Então, por isso que eu coloquei aqui o comando para instalar. Aqui você vai buscar por processos ocultos. Tá? São os 3 comandos. Aqui você vai gerar o arquivinho lá, .proc, .sys, .brut. Aqui
aqui é a minha organização que eu coloquei, né? Se você quiser colocar outro nome no arquivo, para depois você conseguir identificar melhor. Depois, as portas abertas, o netstab. Outro comando que eu gosto também é informações adicionais de sockets, o SS. É um comando bem útil. Te dá muitas informações legais. Depois, possíveis portas TCP e UDP abertas. Tá. Agora, passo 4. Aqui eu estou mostrando mais o ambiente do Debian, né? Que é o ambiente que eu trabalho, que é o ambiente que eu gosto de trabalhar e eu acho que é de comum acordo para todo mundo. Mas não usem Ubuntu, essa distribuição, ela por muito tempo ela caminhou junto com o Debian, mas de um certo tempo depois ela seguiu o seu caminho. Quem conhece bastante o Debian vai saber que existe sempre uma rivalidade de que o Ubuntu não segue certos padrões. Tá, eu sei que muitos caras que mantêm pacotes no Debian trabalham na Canonical ou mantêm o pacote junto no Debian e para a versão do Ubuntu. Mas se você for escolha Debian e não Ubuntu. Aqui eu coloco a opção de instalar, de listar os pacotes. Tá? No Debian você pode usar essa opção aqui para você listar os pacotes que estão instalados. E na Red Hat, ou no CentOS, você tem que usar já um comando diferente, aqui com o RPM. Seguindo, dia e hora do computador, comando date, né, que é bem lógico, né? Date. Aqui, outro dado importante. Tá? Você tem que levar em consideração a hora do seu relógio, no momento. Porque o atraso encontrado deve ser incluído no seu relatório. Aqui você já tem que começar a ver ou buscar informações inusitadas. Tentar achar um furo, pensar de como o seu atacante pode ter imaginado. Como as coisas aconteceram, ou tentar já começar a investigar os fatos. Por isso, aqui não é só o simples você copiar os comandos, né, e executar. Você tem que começar a ser analítico e detalhista. Depois, os dispositivos de armazenamento, com o DF. Okay. O comando mount, para os dispositivos montados. Vou correr um pouquinho, senão eu vou perder muito tempo. O fdisk, para a tabela de particionamento. A versão do kernel. Os dados básicos de rede. As rotas de rede. Os módulos do kernel, que são carregados com lsmod. Tá? Listar os parâmetros do kernel, que é outro comando que geralmente pouca gente coloca nas forenses, mas isso é muito importante. Às vezes, você vai fazer uma investigação e você vai bem a fundo. Então, é bom colocar até os parâmetros do kernel. Depois, por exemplo, gerar um hash de todos os arquivos de um determinado dispositivo ou do sistema. Isso aqui eu coloquei mais para vocês verem que como é interessante o shell. Né? Quem estava na palestra ontem do César, do Júlio César, viu como ele concatenava comandos. Né? Eu não sou tão ninja que nem ele. Assim, anos de experiência com o shell. Né? Mas olha só, aqui você já está conseguindo fazer o hash de todos os arquivos de um determinado dispositivo. E isso para a forense vai ser muito importante. Que aí você garante a integridade dos arquivos. Depois, a gente viu que tem o comando mount para montar e depois o mount para desmontar. Bem lógico, né? E aí, depois que você gravou toda essa informação no seu dispositivo, você verifica em outro dispositivo. E aí, depois, tem que fazer algo
bem radical. Depois que a gente terminou todo esse processo, dessa primeira parte, você tem que desligar o computador, mas sem que ele escreva nenhum dado no disco. Então, como a gente faz isso? A gente vai desconectar o cabo de energia da tomada de alimentação. Vou lá atrás e desconecto. Para tudo que o hacker fez, ou o invasor, cracker, whatever, como a gente quer chamar o atacante, não grave no disco. Aqui a gente vai começar já um processo diferente. Né? Criação da imagem do dispositivo. Então, lembrando que eu coloquei aqui, todo o trabalho de análise forense deve ser realizado em uma cópia do dispositivo. Sempre trabalha na cópia. Não vai trabalhar em cima do original. Então, para criar a imagem. Quem de vocês conhece o Kali Linux? Boa, porque para forense ele tem uma opção lá excelente. Eu acho que no mercado hoje ele é o melhor para você trabalhar com forense. Então, você vai iniciar o computador com live CD ou um USB, né, do Kali, já vem ter na opção do site, para você ter, e executar ele. Só que você vai ter que executar ele com o comando na opção forense. Porque alguns live CDs são inapropriados porque fazem uso de swap. Tá? Ele não pode usar swap. O Kali ele tem essa opção. Tá? Então, se você quando executar o Kali, você vai ver que tem aquela opção lá forense. Sempre usa essa opção. Somente montar o dispositivo adicional que vai receber a imagem. Nada de ficar montando muitos dispositivos. Criar uma imagem do dispositivo na sua totalidade. A gente vai ver já. Outra coisa importante de segurança é usar o SHA, mas não o SHA-1, né? Usar o SHA-2. Para quem não sabe, essas são as versões do SHA-2. Usem o SHA-2. Qualquer uma das versões, não importa. Às vezes, dependendo se você não tem muito poder computacional e muito tempo, ficar fazendo um SHA aqui com lentitude mais longa, usa um SHA mais a primeira versão, 2.4, 2.5.6, já vai servir. Para que todo mundo sabe, o MD5 e o SHA-1 já não são recomendados. Então, não usem para gerar o hash. Todo o processo físico de abertura do computador atacado, além da criação, dos hashes, tem que ser acompanhado por 2 testemunhas. Isso aqui já começa aquela questão jurídica. Tá? Então, depois da operação é necessário gerar um certificado de integridade, que tem que conter a data e a hora, nome das testemunhas, dos analistas, CPF, para nós do Brasil, dependendo se for outro país, o documento de identidade deles, né? O passaporte, o que seja. Número de série do dispositivo adicional e os hashes obtidos. Todos os envolvidos no momento devem assinar o certificado de integridade. Aqui começa já a burocracia, mas isso é muito importante, porque isso vai te dar respaldo. E isso deve constar nos anexos do relatório forense, do seu relatório. O dispositivo deve ser selado na presença de todos e entregue à autoridade competente. Aí eu coloco aqui, vai depender da legislação do país. Tem país que tem legislações específicas para esse tipo de caso, de forense. Tem país que não tem legislação nenhuma. Você vai poder fazer do jeito que você quiser. Ou, se você quiser seguir, geralmente, os princípios gerais da ISO, por exemplo. Né? De boas práticas. Os mecanismos devem ser incluídos no relatório forense. Todos os mecanismos que você utilizou, detalhes específicos, ou no certificado de integridade, lá no anexo, número de selos, etiquetas, demais controles que você está utilizando. Então, a criação da imagem. Recursos adicionais.
Aqui começa mais alguns comandos, então. Tá? Esse aqui é o comando DDD Rescue. Só que para você instalar ele, o comando é o DDD Rescue. Então, com dispositivos danificados, ele pode ser que ele não copie todo o conteúdo. Tá? Então, com esse comando aqui, você vai poder gerar um fragmento auditável e você pode tentar recuperar. Porque, às vezes, não consegue recuperar. Aqui são outras ferramentas, tá, que você pode tentar utilizar. Então, é muito importante preservar ao máximo a imagem original. A recomendação é sempre trabalhar na cópia do dispositivo. Sempre, sempre. Não esquecer. Pode anotar isso aí, é pergunta de prova. Sempre tem aquele professor que faz, né? Pergunta de prova, o cara já pega a caneta. Então, aqui já temos um exemplo de como copiar com o DD. Eu não vou ficar dando muito detalhes aqui, porque isso aqui já está gastando muito tempo e vocês têm que buscar os comandos, mas enfim. Tem duas opções aqui que eu estou colocando, com o DD ou com desse FLDD. Tá? Basicamente, uns vão dizer que esse é melhor, outros vão dizer que esse aqui é melhor. Esse aqui tem umas opções que você pode colocar o progresso da operação e ele já calcula hashes. Tá? Vocês podem ver que o comando é um pouquinho mais longo. Né? Vai ter a entrada e a saída. Enfim, a sintaxe do comando é bem simples. Outra coisa. Para quem usa Linux, sabe que tudo tem que buscar o manual, né, do comando. Então, quando você vai conhecer um comando novo, você faz ali o man dd, por exemplo, e você vai saber todas as opções do comando. Isso é muito importante. Então, se você usa Linux e não usa o manual, usem o manual. Consultem o manual. Ele está ali para ser consultado. Fazendo uso da imagem do disco atacado. Então, os arquivos de imagens, tá, podem ser analisados diretamente, são montados em outro computador. Somente as swap, porque não dá para você montar. Tá? Então, aqui eu coloco dois exemplos para você montar, com o comando mount. Aqui já é uma imagem que foi gerada, já com o DD ou com outro comando que você quiser gerar. Aqui eu coloco a opção, o detalhe do swap, tá? Porque o swap não tem sistema de arquivos, então não dá para montar. Bom, então, o que a gente vai buscar numa análise, ou tentar buscar, né? Nada é muito seguro, né? Nada é garantido quando você vai fazer uma forense. Então, você tem que começar a tentar entender os fatos ocorridos. Quando você chegou lá no computador, você já começou a fazer uma análise de todo o ambiente, começar a tirar informações. Então, você começa a revisar os logs. Aqui eu coloco o syslog e daí o systemd. Porque o systemd veio para evoluir a questão dos logs. Ele faz o controle dos logs. A gente já não vai precisar mais usar o syslog. Mas, como ainda o systemd não está em todos os sistemas, eu vou falar ainda mais para frente do systemd. Depois, analisar a memória RAM. A swap, buscar senha e arquivos no dump de memória. Tá? Isso aqui já se faz com o comando volátil, que a gente vai ver mais para frente. Analisar os diretórios temporários, as pastas dos usuários. Tá? Para quem não conhece bem a estrutura do Linux, é bom buscar para entender os diretórios. Os arquivos de configuração, buscar os rootkits, tá? E os backdoors, verificar o sistema operacional estava atualizado, tá? Verificar as posições de segurança, os relatórios de segurança, verificar se a política de segurança da informação da organização, se é que existia uma política de segurança. Eu sei que muita gente que vai dizer que a organização não tem nenhuma política definida, a maioria das empresas não tem. Tá? Mas se a empresa tiver, geralmente vai ter que constar alguma coisa lá para incidentes de segurança. Então, tu vai ter que consultar para ver
como que está dizendo lá, como é que eu tenho que trabalhar, como é que eu tenho que proceder nesse caso. E buscar qualquer tipo de evidência ou ataque. Aqui tu vai ter que começar a ser um ninja, Jedi. Outro comandinho aí já de instalação do Volatile, tá? Esse pacote aqui é sensacional. Tem tantos usos para ele que é incrível. Eu não consegui usar muitas, nem acho que 20% do que ele proporciona. Então, buscar no dump de memória os arquivos eliminados, relevantes para a palavra-chave. Esse é só um exemplo, do que tu vai ter que fazer, por exemplo, numa forense. Aqui eu não estou dando nenhum tipo de cenário específico, só estou dando para vocês comandos e pacotes para vocês explorar. Arquivos suspeitos do LibreOffice ou do OpenOffice, dependendo da versão que tu tiver. Verificar sempre as propriedades do arquivo, tá? E dar atenção a pequenos detalhes. Isso aqui é muito importante. Você tem que sair da roda. Pensar fora da curva. Sempre tem aquele seu amigo que é meio maluquinho. Então, você tem que ser que nem o seu amigo. Tá? Imagens pode estar criptografada, conter arquivos ocultos. Então, você vai ter que revisar propriedades de qualquer figura. Tá? Enfim. Isso são só algumas das opções. Tá? Alguns de exemplos. Depois, outro pacote muito legal é esse cara aqui, o SleutKit. Esse aqui já é mais conhecido, eu acho que vocês já conhecem ele. Já deve ter instalado aí. Para você ver os comandos dele, é só você executar aqui, a opção com o DPKG, você vai ver todas as opções dele. Esses dois caras aqui, tá? Com o LS, todo mundo conhece. O primeiro comando, acho que quem usa Linux é o ls, Esse aqui vocês vão ter que usar bastante. O stat também é legal para você ver as propriedades. Você vai ter que usar bastante o stat. Depois, lembrar lá da palestra do Júlio César e usar bastante o strings com o grep. E esses comandos aqui estão dentro do Debian no pacote Binutius. Às vezes muitos pacotes tipo de pacote assim, vem com um monte de utileria, bastante ferramentas, junto num pacote macro, assim, um metapacote. Depois, buscar rootkits, tá? Com o ChromeKit. Não é bem essa pronúncia, mas enfim. Buscar worms, com o Clamavo, que é basicamente um pacote incrível, que muitos vão lembrar aí como um melhor antivírus para o ambiente Linux. Aqui só um exemplo, tá? Execução para ele buscar, fazer um scan. Depois, utilizar o comando find, tá? Aqui tem só uma propriedade para buscar arquivos modificados nos últimos 5 dias. Aqui você pode aprender, pesquisar e ver no manual inúmeras opções do comando find. Tá? Para forense vai ser muito importante. Depois, utilizar os FLS e o iCat, que são ferramentas que estão dentro do pacote do SleutKit, tá? Para tentar recuperar arquivos eliminados. Esses aqui são só 2 exemplos. Aqui, procurar pelo inode. Depois, utilizar o Magic Rescue ou Foremost, que eu falei lá no começo, que são ferramentas para tentar recuperar arquivos, ou discos formatados, corrompidos, ou fragmentos de arquivos. Tu vai trabalhar como imagens dos discos corrompidos, no caso. Aqui, para você instalar, eu coloco toda vez o aptitude install, para vocês não esquecer de como instalar. Aqui 2 exemplos, tá? Buscar todos os tipos definidos de types. E aqui para extrair todos os arquivos de imagens desse formato aqui, JPEG, que você perdeu. Tá? Bem simples a sintaxe aqui, não tem nenhum mistério.
Lembrando que esses comandos são demonstração, tá, gente? Esses comandos é capaz de você encontrar também na documentação das próprias ferramentas, às vezes, tá? Então, não copiem e colem lá na sua forense, assim, literal. Estudem primeiro. Analisem. Depois, se você precisar converter, tá? Ou mostrar em hexadecimal, ou em ASCII, utilizar o hexedit, para converter de ASCII para binário, o hexadecimal, usa o ASCII to binary, tá? Para utilizar os pacotes, o GIMP. O GIMP eu acho que todo mundo conhece, né? Que é o nosso editor de imagens do Linux, mais conhecido. Tá? Então você pode abrir as imagens e buscar informações, ou quando estiverem corrompidas, com essas ferramentas. Para ver os dados EXIF, tá? Utilizar o Metacam, que é outro pacote. Usar o comando filestat, que eu já falei ali, o stat, para ver as características de imagens. Exemplo, documentos Office, enfim. Aqui já o Evince. Esse tipo de extensão aqui, esse tipo de arquivos, todos que você consegue abrir no Evince. Tá? Às vezes o cara pensa, o Evince do nome, ou no renome, de nome, você só abre o PDF. Não, mas você pode abrir esses outros arquivos aqui também. E depois aqui é o mais importante, não só se você vai fazer uma forense, mas todo profissional de segurança, ele sempre tem que estar atualizado, né? E sempre está saindo coisas legais de pacotes em forense. Até, eu acho que agora 13h, vou falar depois, mas tem o nosso amigo Giovanni, que é ligado ao Debian, ele fez um pacote, um metapacote, né? Você instala um metapacote e ele instala um monte de pacotes forenses. Forenses all. Tá? Então, aqui, esse comando aqui, para você buscar os pacotes no Debian, com a palavra forensic, tá? Então, é sempre bom buscar os pacotes, sempre fazer aí no release, geralmente no testing, né? Sempre entra os pacotes novos. Buscar pacotes forenses, está sempre saindo pacotes legais novos forenses para facilitar o nosso trabalho. Esse aqui que é o Forensics All. Esse pacote aqui é um metapacote, tá? Ele vai te fornecer vários pacotes. Olha a imensidão de pacotes. Eu coloquei aqui de A a Y, porque ele vai de A ao IAR, que é com Y. Todos esses pacotes aqui, se você instalar esse pacote aqui, vai vir com essa imensidão de pacotes. E esses pacotes em vermelho que eu marquei aqui na apresentação, são os pacotes que eu falei. Fora esses outros todos, tá? Que são para forense, que vocês podem explorar. Aí tem os nomes dos pacotes aí, ó. Eu só citei alguns, para vocês verem como já tem ferramenta, mas sempre está saindo ferramentas novas. Tá? Então, ele foi submetido aqui o pacote, os uploaders, tá? Pelo Giovanni Augusto, que deve estar aí pelo Fizzly, e o Heriberto, que é uma referência em segurança ninja. Eu gosto muito das apresentações e das palestras do Heriberto. Acho que esse ano ele não está no Fizzly, mas é uma autoridade de segurança no Brasil, e ele já é um Debian Developer. Aqui é só o link de referência para vocês acompanhar o pacote. Tá? Se vocês quiserem acompanhar o pacote lá no tracker do Debian. E ele precisa do JS Backports, porque nem todos os pacotes estão no repositório main. Tá? Então, para você instalar, você vai precisar do Backport. Agora a parte com o systemd. Vou correr um pouquinho. Então, o systemd, quem aqui nunca ouviu falar do systemd? Beleza, todo mundo já conhece o systemd, isso é bom. O ano passado, faz 4 anos que eu não venho para o Fizzly. O ano passado, o criador teve no Fizzly, se eu não me engano, né? O Leonard. E esse cara aqui foi um cara ninja, inovador. Porque quando ele teve a ideia de criar esse desenvolvimento aqui, lá em 2010, todo mundo chamou ele de arrogante e louco. Mas, na verdade, o que esse cara fez foi genial. Eu, no começo, faz uns 3, 4 anos, talvez, também não era muito amigo do systemd, não. Eu via ainda como certo cabreiro. Mas o que o systemd faz é incrível. Tá? Então, em comparação com o Sysvinity e o Upstart, que está no Ubuntu, aqui, para quem gosta de história, aqui tem a história completa que o Leonard escreveu, contando a ideia do desenvolvimento, por que ele iniciou o desenvolvimento, as motivações que ele tinha.
porque esses dois caras aqui não supriam o que ele tinha em mente. Então, por isso que ele criou o systemd. Então, o objetivo é paralisar o processo de boot do sistema e a maneira como a gente administra o sistema como um todo. Tá? Ainda eu conheço muitos systemd, esses admins, administradores de sistemas, que odeiam o systemd, porque eles aprenderam a trabalhar com esses VNet de uma maneira e não querem mudar. Eles aprenderam a fazer os scripts, colocar lá e não querem evoluir. Tá, é a opção deles. Só que o mercado vai convergir para o systemd. Isso não tem como voltar atrás, porque ele é uma evolução. Para quem não acha que é uma evolução, depois eu vou passar um link que você tem o comparativo entre os três. Daí não tem o que... Então eu vou mostrar agora. Essas são todas as comparações entre os três. Vocês conseguem observar que tem um yes e um não, né? Então, você já consegue ver. O systemd é o último. Olha todas as features que ele tem e que os outros não têm. Tudo que o systemd implementa. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada. Então, seguindo. Ele entrou, a primeira distribuição ele entrou no Fedora 15, tá? Lá em maio de 2011. Como o Fedora é um laboratório de testes, né, sempre associado ao GNOME, mais rápido, as coisas entram mais rápido no Fedora, então por isso que ele entrou aqui no Fedora mais rápido. E outra coisa importante, se escreve systemd, assim, não assim e nem assim. É muito importante para os criadores lá que você escreva assim. Eles não gostam que você faça referência ao systemd dessas duas maneiras. Aqui uma pequena imagem dos componentes. Essa imagem eu tirei lá do Wikipedia, que ela é perfeita para mostrar, tá, os componentes deles. Aqui, como eu já tenho pouco tempo, eu vou seguir. Aqui já um comando já do status. Tá? Se você executar esse cara aqui, ele já vai te dar o status do systemd no seu sistema. E esse comando aqui já vai te para forense incrível, porque ele vai te gerar informações vitais para você entender o que está acontecendo no sistema. Depois, o systemd trabalha com units. Tá? Então, aqui, esse comando, os arquivos da unidades, units, tá, disponíveis podem ser vistos, tá, nesse diretório aqui ou nesse aqui, com a prioridade para esse aqui, no sistema. Para mim listar as unidades, as units, eu já faço esse comando aqui, list units, ou o modo all, para mostrar tudo, com os dois aqui. Esse comando aqui só com um é diferente já. Ele faz o filtro de apenas units, aqui ele mostra tudo. E aqui só com o filtro de units. Depois, para mostrar os tipos de units disponíveis no seu sistema, porque pode variar de distribuição para distribuição, usando diferentes units. Então, esse comando aqui é muito importante também. Para você ver, por exemplo, no Fedora pode ser algumas units disponíveis que no Debian não tem disponível. Tá? Então, esse comando é importante para você, que tipo de unit você tem no seu sistema. Depois, mostrar todas as units instaladas no seu sistema. Quando você executar esse comando aqui, vocês vão ver que tudo que vocês conheciam de administração do sistema muda. Porque eu vou começar a ver de uma maneira muito mais lógica e administrar o sistema com a opção das units. Tá? Ponto .service, ponto .target, é muito mais lógico. Se der tempo, eu vou executar aqui e daí eu mostro para vocês. Depois, então, que tipo de dados que eu posso tirar do systemd para forense? Todos esses comandos que eu mostrei, eles podem ser bem úteis para a gente. Tá? Eu vou obter o estado de todas as units do sistema,
todos os tipos disponíveis, informações de todas as units instaladas no sistema, ativas ou não, tá? Porque às vezes pode ter units que falharam, tá? Por exemplo, o atacante pode tentar subir uma unit, tá? Que falhou, e só vou conseguir ver isso através do systemd. Aqui eu cito o exemplo, por exemplo, do SSH ou do Apache, né? Que são 2 pacotes ninjas que a gente tem no Linux, ou como software livre, né? Então, esses comandos a gente pode colocar junto lá naquela lista, lá do começo. Depois, mais comandos úteis com o systemd. Aqui é só um controle de estado que o systemd faz para gerenciar o login, tá? Login CTL. Aqui já é outro comando. Já não é o systemctl, é login CTL, tá? E ele tem um manual próprio, tá? Então, se você executar lá um manual, vocês vão ver todas as opções dele. Aqui, a execução geral, se você colocar só systemctl, ele já vai executar uma opção geral do systemd, que é basicamente, não exatamente igual, mas é basicamente aqui que nem você executar o systemctl status. Então, listar as units com falha, por exemplo, aqui você usa já um filtro fail, ou, por exemplo, fazer um reload do systemd, tá? Para buscar por mudanças. Então, você faz aqui o daemon reload. Isso são só alguns comandos, tá? Eu não vou conseguir falar todos os comandos, opções do systemd. Depois, mais alguns aqui. Outra coisa importante. Para ver os logs do systemd, você só faz journal. Você não vai precisar mais do syslog, por exemplo. O systemd vai gerenciar todos os seus logs. Tá? E o sistema vai ler lá o var log journal. E para ver as configurações, você vai nesse cara aqui. E ali vai ter as configurações do teu log na tua máquina. Geralmente a distribuição já vem com uma configuração pré-determinada para gerar tantos mega de log e tal. Aqui é um exemplo de filtro de log por data, por exemplo. Aí eu quero pegar o log só dessa data aqui. Coloquei a data de hoje aqui para fazer uma referência, né? Depois, mensagens do boot atual. Eu só quero as mensagens desse boot. Tá? -B. Tá? Mensagens por processo. Né? Aqui você passa o PID do processo e eu vou ser só a mensagem referente àquele processo. Aqui vocês estão vendo que o comando já é journalctl. Tá? Já é outro comando. Depois, mensagens por unit. Tá? Eu só quero as mensagens do Apache. Eu só quero as mensagens do SSH. Aí você já sabe. Então, considerações finais sobre o systemd. Ele veio para ficar. Tá? Se você não gosta do systemd, olhe aquele link que eu passei, que está aqui, ó, e você vai ter que mudar de opinião, porque ele é a evolução. Então, aqui eu já coloco aqui uma previsão que no futuro aí, próximo, ele já vai ser padrão em 90% das distribuições. Acho que faz uma semana, uns dias que saiu a nova versão do Slackware, né? E o Slackware não usa o systemd, porque o Slackware todo mundo sabe que é aquele padrão antigo, e seguir o padrão Unix 100%. Então, se você quiser usar Slackware, então beleza, você não vai precisar usar o systemd. Mas, se você for um profissional de segurança, tiver que trabalhar no mercado, você vai precisar conhecer o systemd. Depois, esse outro conceito, né? Teve palestra aqui também que mostrou como essa relação de desenvolvimento e operações junto. Então, o systemd ele dá um melhor entendimento para o desenvolvedor de como o sistema funciona. E, consequentemente, para a operação, entender um pouquinho melhor como o desenvolvimento vai funcionar também. Por isso que eu coloquei essa relação aqui. Desenvolvimento e operações é muito importante. Então, aqui o link das comparações, aquele que eu mostrei, se alguém tiver curiosidade. A parte do relatório. Tá? Então, não existe modelo específico, tá, para gerar o relatório. Você, dependendo
da política de segurança da empresa, do seu conhecimento em segurança, do seu conhecimento em forense. Então, você não vai conseguir encontrar na internet um modelo pronto aí procurando no seu buscador. Alguns dados interessantes que você vai precisar colocar, dados pessoais seu ou do analista, do especialista, período que o tempo da investigação durou, tá? Breve resumo dos acontecimentos, todas as notícias relevantes ao caso, tá? Dados gerais do computador, IPs, hostname, todos aqueles comandos que a gente viu. E aí sempre vai depender o quanto você é detalhista. Tem pessoas que são mais detalhistas que outras, mas aqui o grande fator é que não adianta eu ser detalhista, meu relatório ser bonito, ter 100 folhas, se lá no final eu não resolvi o caso. Eu não descobri como é que foi o ataque. Eu não descobri, eu não resolvi. Então, tem que cuidar com isso aí. Tá? Não adianta o seu relatório ser bonito e você não entender o que aconteceu. Né? Porque às vezes seu chefe não vai entender muito de forense, você vai conseguir enrolar ele. Mas... Tá, então, os detalhes dos procedimentos efetuados são muito importantes nos casos que vão ter cunho jurídico. Mas, geralmente, tem empresas que não tornam isso público. Né? Muitas empresas tratam casos de ataques de maneira interna. Então, por isso que eu coloco aqui quando o caso vai virar um cunho jurídico. Tá? E aqui, você tem que falar sobre dados e fatos provados. Tá? Você não pode especular. Isso aqui é sério. Tá? Depois, conclusões e recomendações. Você pode colocar como sua opinião de especialista, lá no final do relatório, você pode colocar suas conclusões e recomendações. E anexos, tá? O certificado de integridade, ou quanto você quiser enriquecer seu relatório. Mas lembrando, tá? De resolver o caso como prioridade e não só ficar colocando detalhes, detalhes, detalhes e detalhes. Aqui eu coloco umas considerações finais, né? Sempre... Segurança, você tem que ser paranoico. Não confiar em ninguém. Ninguém, nem na sua própria sombra. Tá? Não compartilhar senhas com ninguém. Se você vai abrir sua senha, por exemplo, você está aqui no feed, fazer sua senha no celular, no laptop, olhe para trás se tem alguém olhando. Tem gente que é especialista em memorizar só o que você está teclando. Tá? Então, seja paranoico. Segurança tem que ser paranoico. Suspeite de tudo e de todos. Tá? Você tem que mudar a sua mentalidade. Porque, às vezes, hábitos que você acha que não são seguros, por exemplo, esse de typear, está typeando aí e o cara está olhando atrás ali. Tá? Você pode ver que é insegurança. E, depois, hoje, informação é tudo. Tá? Então, seria melhor a gente conseguir prevenir uma forense. Então, prevenir o ataque. Então, um profissional de segurança da informação ele precisa conhecer forense a fundo. Tá? Então, ele precisa conhecer bem o sistema. O que eu passei aí foi só uma parte. Tá? Então, eu recomendo você, pelo menos, conhecer uma plataforma Debian ou Red Hat, né? A plataforma CentOS. E conhecer bem essa relação moderna de desenvolvimento de operações, que também veio para ficar. Ela melhora muito essa relação de desenvolvimento de operações nas empresas e uma ajudar a outra a melhorar o trabalho. E o projeto sair lá na frente sem erros e sem problema. E o tempo já está esgotado, infelizmente. Só deixa eu concluir aqui. Tá? Outra dica boa é conhecer sistemas BSD. Tá? Não só ficar no mundo Linux. E o Debian ele tem essa opção aqui do Kafir BSD, que é um Debian com kernel BSD. Para quem não conhecia, é possível, tá? Em Linux. Aqui um pouco da minha bibliografia. Essa apresentação está aqui nesse link, vocês podem baixar, ou pelo Macadu, pode também baixar, né? O PDF vai estar lá e vocês podem consultar todo esse material. Então, como a gente já estourou o tempo, né? Aí não vai dar para abrir para perguntas. Tem pergunta no painel? Se der tempo, então ok. E era isso, pessoal. Uau, quantas perguntas. Aqui, o que é uma unit, né? A unit vai ser, digamos, a propriedade, o tipo, o type. Por exemplo, vai ter um ponto serviço, um ponto target, um ponto mount, e vai ser a propriedade da unidade.
para você conseguir tipar. Vai ser uma tipagem, digamos. É isso que é Unity. Essa aqui é uma boa pergunta, né, de ética aqui, ó. Como você lidar com todo esse conhecimento e usar apenas para o bem? É aí que você vem para um fórum de software livre, né, a compartilhar conhecimento, né, e daí você tem que sempre ir para o lado do bem, não para o lado do mal. Mas é uma boa pergunta. Nem eu sei responder, mas enfim. Vale de reflexão para todo mundo. Bom, o que nem eu falei aqui, ó. A gente nunca espera que o ataque aconteça. A gente sempre tem que estar trabalhando preventivamente, mas o ataque vai acontecer. Se você olhar nos logs das suas máquinas, você vai ver que vai ter um monte de ataque de IPs da China tentando aceder à sua máquina, fazer login na sua máquina. Isso fica transparente para a gente, mas eles estão tentando acessar agora aqui, ó. Então o ataque vai acontecer, ou pelo menos eles estão tentando. Aqui que nem eu falei lá no começo, né? Se você perdeu o registro, foi apagado, você vai tentar usar as ferramentas para recuperar. Tentar ver o que dá para fazer. Às vezes, na forense, você não vai conseguir recuperar 100%. E aí você tem que saber lidar mentalmente com essa frustração. Temos ferramentas livres para análise forense de estações Windows? Tem. Mas não era o foco da apresentação. Mas tem. Ok, era isso? Então, muito obrigado, pessoal.